Olá, queridos alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de Direitos Humanos. Estamos chegando à nossa reta final. Tenho certeza que até agora vocês já conseguiram contemplar ou sugar muito sobre direitos humanos, uma das matérias mais importantes na vida de todas as pessoas. Afinal de contas, todos nós temos direitos humanos, mas mais que isso, precisamos lutar para que eles sejam garantidos efetivamente. Hoje, a gente fecha o tripé do lema, né, que trata da Revolução Francesa. Já vimos liberté, igualité e hoje fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos estudar hoje fraternidade na ordem constitucional. A frase que eu escolhi para hoje é uma frase do Eros Grau, que diz que a solidária é a sociedade que não inimiza os homens entre si. Os homens não são inimigos, são amigos. Bom, esse é um ponto importante. A nossa Constituição não prevê a palavra fraternidade. Olha que interessante. Ela prevê igualdade, prevê a liberdade, mas não prevê o tema fraternidade. Apesar de sabermos que esse lema, os lemas da Revolução Francesa, influenciaram todas as constituições modernas. Mas a Constituição brasileira, apesar de não trazer a palavra fraternidade, ela traz lá no seu artigo 3º que constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. A palavra solidária pode ser contemplada ou admitida como um sinônimo ou muito próxima de fraternidade. Então, esse eu acho que é o ponto. Nós vamos ter que entender solidariedade como sendo fraternidade. Então, uma frase também bastante interessante é que a solidariedade passa pela empatia, né? Mas nela não se encerra, porque vai além da empatia. A empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. E a solidariedade consiste na preocupação com a situação alheia e na tomada de ações para minimizar o sofrimento do próximo. Vejam, aquilo que nós vimos também um pouquinho na igualdade, né? A igualdade não pode ser meramente formal, né? Não se pode admitir o tratamento igual para todos. Por quê? Porque algumas pessoas merecem um tratamento desigual, para que as suas desigualdades não impeçam o exercício de direitos humanos. Então, em razão disso, é necessário que eu também tenha solidariedade, que eu tenha fraternidade, para reconhecer que o outro está numa posição de inferioridade e merece um tratamento desigual, um tratamento que lhe prestigie, para que ele também possa ser titular de direitos. Não apenas uma lógica de tratamento tábula rasa, igual para todos. Não, a igualdade aqui tem que buscar diminuir as desigualdades. Então, solidária, como disse o Eros Grau, é a sociedade que não inimiza os homens entre si. Ela faz realmente o oposto, né? Ela busca unir os homens, fraternizando os homens, que os homens se unam e busquem objetivos comuns. Lembram? Eu sempre gosto de lembrar de Kant. O ser humano tem que ser o fim e nunca o meio. Então esse é um ponto importante. Se eu me solidarizo com os outros seres humanos, reconheço neles também pessoas titulares de direito, eu vou ter que admitir posturas e vou adotar condutas que prestigiem o direito dos outros. Porque, como vimos, o meu direito não vai até onde começa o do outro. O meu direito vai até onde vai o do outro. Então, a forma que eu tenho para ampliar os meus direitos é lutar para que os direitos do outro também sejam ampliados. Por quê? Porque a lei é igual para todos. É isso? Então, eu tenho que ampliar o direito dos outros, ampliar os meus direitos, ampliar os nossos direitos, para que eles sejam, além de previstos, efetivamente garantidos. Bom, essa lógica de solidariedade é muito interessante, porque há uma solidariedade também que é transgeracional. Olha que interessante. Por que isso? Por que eu tenho, além de uma solidariedade geracional, com a minha geração, eu tenho uma responsabilidade, uma solidariedade, uma fraternidade transgeracional. Isso fica muito claro no meio ambiente. Por quê? O artigo 225 da Constituição diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Por que isso? Se eu hoje degradar o meio ambiente, eu vou sofrer as consequências. Mas muitas vezes os resultados mais nefastos, os piores resultados, não serão suportados por mim, e sim pelas futuras gerações. Então aí eu tenho que ter, além de uma preocupação de solidariedade, de fraternidade geracional, também uma preocupação com as futuras gerações. Isso vai acontecer em especial no meio ambiente, mas também em outros aspectos, em outros temas, em outros espaços. Lembram da palavra espaço? Lembram?
Nós vimos a palavra espaço quando tratamos da igualdade. A Amartya Sen vai falar dos espaços, espaços nos quais eu aceito ou prevejo ou desejo tratamento igualitário, que vai gerar tratamento desigual em outros espaços. Bom, o meio ambiente é um dos espaços em que eu tenho, de forma mais intensa, a solidariedade intergeracional, que envolve mais do que uma geração. Porque, como eu disse, não é apenas entre gerações que eu vou ter essa necessidade de solidariedade ou fraternidade, que é importante. Essa solidariedade intergeracional acaba gerando um vínculo jurídico, pelo qual a geração atual acaba se preocupando com a outra geração. É um contrato de justiça social, uma obrigação solidária de distribuir vantagens e onerosidades da sociedade no tempo. Então, eu tenho que ter consciência disso. Se eu explorar excessivamente o meio ambiente hoje, provavelmente os meus filhos, os meus netos terão dificuldades. Então, isso é muito importante. Nós precisamos ter essa consciência de que eu tenho que atuar não só preocupado com o outro, comigo mesmo, com a natureza, mas também tenho que preocupar com as futuras gerações. Por quê? Porque os meus atos de hoje podem provocar resultados nefastos no futuro. Tem um filme não tão novo que chama Efeito Borboleta, que é muito interessante para demonstrar isso, como práticas momentâneas no dia de hoje provocam resultados não tão desejados no futuro. Isso é bem importante. Bom, o que mais? Onde mais eu vejo com muita intensidade a fraternidade e a solidariedade? Nos planos de saúde e na previdência. Olha a previdência. Por que nos planos de saúde? No plano de saúde, as pessoas pagam o plano de saúde e não gastam só aquilo que ela pagou. Na verdade, aquele plano, tudo é cotizado. Algumas pessoas vão usar mais o plano de saúde, outras vão usar menos. E todas vão pagar um valor equivalente à cobertura que desejaram. Mas é fato que não é uma poupança, não é uma capitalização. Palavra que nós ouvimos muitas vezes nos últimos meses. Mas por quê? Porque a capitalização é isso. Eu vou depositando e depois eu saco. Não. Aqui no plano de saúde não é capitalização, é solidariedade, é fraternidade. Todos contribuem e todos sacam de acordo com as suas necessidades. Todos sacam de acordo com o plano que contrataram. Mesma coisa a previdência. Eu vou pagando a previdência, mas o dinheiro que eu vou pagando não será o que eu utilizarei para pagar, para receber como minha aposentadoria. Na verdade, eu pago a previdência social e algumas pessoas vão se aposentando e eu vou contribuindo para essas aposentadorias. Quem vai pagar a minha aposentadoria são as futuras gerações, que vão contribuir para a previdência e aí eu permitirei sacar a minha aposentadoria. Então, são temas nos quais a solidariedade, a fraternidade são de extrema importância, porque o ser humano acaba um ajudando o outro, um colaborando com o outro. Um contribui, ou todos contribuem, para que todos possam se beneficiar do resultado final. Olha, então, temas interessantes nos quais a fraternidade, a solidariedade são de extrema importância. O meio ambiente, o plano de saúde, a previdência. Mas nós temos vários outros temas. Lembram que nós falamos na aula sobre a Constituição, sobre as cláusulas pétreas? Cláusulas pétreas, aquele núcleo imodificável da Constituição. Lembram? Artigo 60, parágrafo 4º. Lá estão os direitos humanos também, os direitos fundamentais. Isso são cláusulas pétreas. Por que a Constituição então traz cláusulas pétreas? O professor Oscar Vilhena Vieira vai falar que isso é a reserva de justiça da Constituição, prevendo, ou que é previsto justamente para que os seres humanos se protejam. Por quê? Porque muitas vezes os seres humanos não são aptos a identificar e proteger as metas de longo prazo e acabam, lamentavelmente, constantemente, eles acabam subavaliando, a maioria acaba subavaliando esses objetivos de longo prazo, buscando maximizar seus interesses imediatos. A lógica de previdência é essa. Na minha plenitude de trabalho laboral, eu tenho que contribuir. Por quê? Porque se no futuro eu tiver algumas dificuldades, não puder mais trabalhar, ou tiver algumas restrições, que eu possa sacar. Então, essa é a lógica de reserva de justiça, para que eu tenha restrições momentâneas no presente, para que eu possa depois usufruir benesses no futuro. O mais importante é que eu possa equilibrar esses ônus e bônus. Por quê? Porque senão eu tenho uma geração que só tem bônus e outra só ônus. Então, há que se buscar o equilíbrio entre ônus e bônus
e intergeracional, ou seja, entre as gerações, entre as presentes e futuras gerações, em vários temas. Na verdade, o direito como um todo deveria partir dessa premissa. Eu deveria aceitar a solidariedade e a fraternidade em todas as relações interpessoais. Porque justamente essa fraternidade e essa solidariedade é que vai admitir a amplitude ou a maior eficiência do direito à igualdade. Porque se eu reconheço no outro alguém como eu, titular de direitos e obrigações, que deve ser tratado com respeito e consideração, eu vou aceitar que ele, dependendo da situação que ele esteja, tenha um tratamento diferenciado, que seja prestigiado em alguns momentos, justamente em razão da sua condição especial e justamente em razão das suas condições pessoais. São os casos das cotas, são os casos de tratamento que prestigie a pessoa portadora de deficiência, a pessoa com deficiência, que tenhamos um tratamento desigual para essas pessoas que são desiguais e que isso seja admitido e seja desejado, em especial por força dessa solidariedade, dessa fraternidade que deve envolver os seres humanos. Acho que esse é um ponto importante. Nós precisamos parar de usar o eu e o ele para usar o nós. Acho que é isso. A nave mãe, estamos todos nela. Então, se no planeta Terra todos estamos juntos, deveríamos adotar posturas que reconhecêssemos as nossas igualdades, as nossas semelhanças, que nos pertencêssemos como seres humanos. Pertencêssemos como seres humanos que devem ser tratados com igual respeito e consideração. Não exatamente igual, mas igual respeito e consideração. Um tratamento que aceite, que reconheça as nossas desigualdades. E, a partir daí, buscar, de forma fraterna, uma sociedade justa e igualitária. Certo? Muito obrigado e até a próxima aula.